E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos para esse podcast especial de hoje. Temos uma convidada especial aqui para participar desse podcast. Daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês, mas antes eu quero que vocês venham aqui no botãozinho inscrever-se aqui do YouTube. Clica nesse botão, vai aparecer uma aba, que vai aparecer um sininho, clica nele, porque esse sininho aí é para você ser notificada para todo o podcast novo que for lançado aqui, para você receber em primeira mão e ser exclusivamente notificado para poder participar desse podcast novinho que está sendo lançado aí, tá bom? Então vem aqui embaixo também, deixa seu comentário, participa do podcast, conversa com a gente e não sai daqui sem deixar o seu like, tá bom? Então, fica comigo agora que a gente vai começar esse Espiritualmente de hoje apresentando a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a Priscila Oliveira. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite. Minha primeira experiência com o podcast. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E é isso. Muito bom. Então, daqui a pouco mais vocês vão conhecer a Priscila, eu vou apresentá-la para vocês e vai ser uma bênção. Hoje nós vamos falar sobre como foi a experiência da Priscila em 30 anos. E como que ela hoje conseguiu permanecer durante 30 anos, sem ter aquele testemunho de, saí da igreja, me desviei. Às vezes a gente fica tanto valorizando essa coisa de, saí, me desviei, caí, pequei, né? Aquela música do Fábio de Mello, né? Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado, hoje nada é meu, tudo é do Pai. Mas e aquelas pessoas que permaneceram, não saíram? Será que não é importante a gente pensar e valorizar isso também? Como que ela conseguiu ficar 30 anos dentro da igreja sem desviar? A gente vai estar aqui também com o noivo dela, o Fábio, que está aqui. Fala oi aí, Fábio. Oi, pessoal. Aí o Fábio está aí também, está aqui participando do podcast aqui, trazendo ela junto pra gente aqui participar. E a gente então vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje ela se tornou uma profissional da música, cantora profissional, dá aula. E a gente vai falar sobre todos esses contextos aqui da história dela e como que ela conseguiu então alcançar esse resultado extraordinário de permanecer todo esse tempo na presença de Deus e agora dar alguns passos aí em direção à construção da sua vida profissional na área do canto. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Priscila. Hoje a Priscila, ela é cristã, tem 30 anos, cantora, compositora, professora de canto, ministra louvor na igreja local e lançou atualmente um single que está lá no YouTube e em todas as plataformas do Spotify, que é Não Tenha Medo. Você tem medo? Então você não vai ter medo mais. Ela vai contar como que ela, inclusive, venceu o medo para poder lançar os seus singles, para poder cantar, que deve ser uma das coisas que pega aí as pessoas que querem cantar. Um dos maiores problemas foi enfrentar o medo de cantar, de subir no púlpito, plateia, assim, palco com microfone. Minha mão tremia, assim, eu tinha muito medo. Olha aí, tá vendo só? Então, depois ela vai falar como que ela superou isso e como que você também pode superar. Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho agora, Pri, sobre como que foi o seu início. Conta pra gente aí a sua história, onde você nasceu, quem são seus pais, qual a sua igreja, qual foi a igreja que você iniciou, como foi todo esse processo aí de início, né? Porque você, na verdade, nasceu num berço evangélico, literalmente, né? Porque você disse ali nos bastidores pra mim que você dormia ali nos bancos da igreja. Literalmente, né? Às vezes eu estava dormindo no colo da minha mãe, ia pro ensaio da banda, do coral, e ficava ali debaixo dos bancos dormindo. Olha aí. Aliás, até medo de falar 30 anos. Aquela crise dos 30. Vai passar, daqui a pouco você chega na meia-idade, 36, aí já tá tudo superado. Aí tem a crise dos 40. Isso. E aí a vida é uma crise, É uma pessoal. grande crise. E Deus tá ajudando a gente a superar todas as nossas crises. Bom, então, como começou tudo isso? Fala pra gente. Eu nasci em Mauá, minha família toda de lá. Quer dizer, o meu pai é pernambucano, veio... Um cheiro pra todos os nordestinos. Nordestinos. Sou casado com uma nordestina. Aí sim. A minha mãe é paulista, nasceu em Campinas, só que meus avós são baianos. Enfim, foi aquele encontro todo, né? Meus pais se conheceram na igreja.
Meu pai foi líder dos jovens por um tempo. Aliás, por um tempo não, por muito tempo. A minha mãe tocava clarinete, cantava no coral. Então, assim, era uma família já muito inserida. O meu avô era pastor, a minha avó, ela, tipo, dirigente do círculo de oração. Os meus tios todos eram músicos. Então, tipo assim, era aquela coisa, não tem como fugir, né? Você vai pra igreja desde que nasceu. Tipo, não é questão só de uma escolha, mas seus pais te levam naquele caminho, naquela direção. E eu cresci nesse contexto. O meu pai, por um tempo também foi, aliás, até hoje, mas durante muito tempo ele coordenou a escola bíblica. Então eu ia de manhã, de domingo de manhã, a escola bíblica dominical, eu ia com meu pai. A minha irmã cantava num conjuntos, então eu assistia os ensaios com ela, eu participava e logo eu já olhava e falava, nossa, que legal, quero cantar. Já gostava disso, tanto que a primeira música que eu fui cantar na vida, com 3 anos, era da Shirley Carvalhais, assim, porque era o que a gente ouvia em casa. Tanto que, assim, os cristãos de um tempo atrás não ouviam música do mundo, né? Música secular. Então, eu cresci completamente imersa nesse universo cristão, assim, né? Da igreja, sobretudo a igreja pentecostal, a igreja Assembleia de Deus. Shirley Carvalhais é de crente. É de crente. É de crente. Não, todos, né? Shirley Carvalhais, Álvaro Tito, Rose Nascimento, Sofia Cardoso. Foi esse contexto musical que eu cresci, assim. É até engraçado, porque se você for olhar o que eu tenho cantado e feito hoje, são bem diferentes, assim, do contexto em que eu nasci. Só que tudo isso influenciou em tudo, assim, né? Então eu cresci nesse contexto da igreja. Eu já canto, como muitas pessoas, né? A gente começa a cantar, mesmo que você fale assim, eu não quero cantar, mas você vai cantar. Você vai cantar no grupo das crianças, depois você vai para os adolescentes, você vai para a mocidade, né? Do círculo de oração, porque é mais ou menos assim que funciona, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Então, eu cresci nesse contexto. Os meus pais, eles também nunca se desviaram. O meu pai conheceu a Cristo quando ele se mudou para São Paulo. Ele tinha 16, 17, não lembro se era 17, 19 anos, que ele estava em São Caetano. E aí estava tendo algum evangelismo na Praça da Bíblia. E aí ele conta que ele ouviu a palavra naquele momento, ele se converteu. E desde então, ele nunca se desviou. Minha mãe também, ela cresceu naquilo que a gente chama de berço evangélico, né? Porque os meus avós também se converteram quando ela era pequenininha. Então, na primeira igreja, assembleia que tinha lá em Mauá, foi onde minha mãe cresceu, onde ela se batizou. Então, não sei se ela se batizou exatamente lá, mas enfim, foi onde ela cresceu ali. Então, a minha família vem esse contexto, acho que já a terceira, segunda geração de cristãos, assim, de pastores. Então, foi nesse universo, assim, nesse contexto em que eu nasci. E cristãos bem sólidos, assim, né? Porque seu pai se converteu, nunca mais saiu. Sua mãe nasceu na igreja, ficou na igreja. Exatamente. Você nasceu na igreja, ficou na igreja também. Sim. Claro que, assim, dentro da família, você sempre tem aquelas pessoas que acabam... Uns se desviam, porque, querendo ou não, minha mãe conta, assim, né? Que há muito tempo atrás existia, assim, uma certa rigidez... que era um excesso, às vezes. Porque sempre vai ter uma pessoa que é um pouco mais, vamos dizer assim, rebelde. Ou uma pessoa que ela vai buscar mais respostas, ela vai indagar mais. Então, essas pessoas, de uma certa forma, eram incompreendidas, né? Então, elas acabavam se desviando, às vezes, por algumas coisas tão meio simples, que hoje a gente olha e a gente fala, isso não é que a gente normalizou, mas a gente já compreende de uma forma melhor. E, no caso... Antigamente já não, era tudo muito mais radical, assim, né? Então, o que fazia muitos... Inclusive, minha mãe conta, né? Que muitos filhos de pastores cresceram fora da igreja. Ela disse, assim, que conheceu muitos, assim, que... Era até engraçado, filho de pastor, que eles não queriam. Porque, tipo assim, tinha aquele peso, tipo, sou filho de pastor. Uhum. E tinha uma certa cobrança na forma de se vestir, na forma de se portar. Tinha algumas coisas pequeninas coisas que os irmãos da igreja, assim, acabavam pegando no pé. Porque você é filho de pastor. E a minha mãe mesmo passou por essa situação, né? Que meu avô era obreiro da igreja, então ela tinha essa questão de ser visada. Casou com meu pai, que era líder de jovens. E meu pai era um líder de jovens que ele tinha uma fama de ser um pouco... de pegar no pé dos jovens. De uma forma assim, né? Ele pegava no pé, assim. Marcação cerrada. Era a marcação cerrada, que era o estilo, assim, É que, se a gente for olhar o contexto todo, a gente vai entender o porquê que eles se comportavam dessa forma. Sim. Era um outro tempo, era uma outra época.
E hoje, talvez, a gente já chegou num outro extremo, né? Talvez um extremo totalmente... Enquanto eles eram extremamente rígidos e, né, até ignorantes em alguns pontos, hoje a gente já chegou num extremo hiperliberal, de as pessoas também não entenderem quais são os limites, sabe? Não entenderem um pouco... Enfim. Mas foi esse contexto, assim, cristão que eu cresci. E já nessa transição, né, da infância para a adolescência, de coisas que eu fui descobrindo, né? Porque eu também descobri coisas que estavam além da denominação que eu participava. Porque até então eu achava que aquilo ali era um modelo de ser crente, né? Uhum. Então, depois que eu comecei a cantar, muito nova, comecei a cantar num coral. Eu entrei num coral que era interdenominacional, tipo, cada um era de uma denominação. E ela é daquele estilo black music, né? Coral black e tal. E aí eu comecei a descobrir outras coisas, porque a gente saía pra cantar em, tipo assim, um dia na Assembleia, outro na Renascer, outro no Bola de Neve, tipo, várias igrejas super diferentes. Então você começa a descobrir também outros cristãos, outras pessoas que... Então, de uma certa forma, você acaba compreendendo de uma forma melhor, assim. Uhum. Não sei se eu posso dizer isso dessa forma. Hoje você considera que o fato de você estar na música tem a influência dos seus pais e o quanto que a dedicação deles, a obra de Deus, as coisas de Deus, levou você a querer seguir essa linha? Porque, por exemplo, a gente tem Priscila Alcântara. Sim. Cresceu também ali, teoricamente, num lar cristão e tal, frequentando a igreja, e de repente ela disse, não, eu sou cantora e agora eu vou cantar música secular, e ela simplesmente não canta mais ou canta esporadicamente músicas cristãs. Sim. E ela diz que, não, isso não significa que eu deixei de ser cristã, eu continuo sendo cristã. Como que você enxerga esse relacionamento entre o cristão e o mundo? Porque sim, ali se tornou um pouco difícil de conseguir discernir. Porque principalmente para os jovens, né? Então, hoje na cabeça do jovem, sendo ela uma influenciadora, cantora, né? E não sei se poderia dizer levita, ou como é que a gente poderia... uma líder de adoração, né? Que é algo como que as pessoas também denominavam ela. Exato. Como que encaixa isso dentro da sua cabeça? Porque... você escolheu continuar com músicas evangélicas, você escolheu continuar nisso. Como você enxerga essa relação dela e esse caminho que ela decidiu seguir? Então, é engraçado. A minha visão com relação a isso mudou muito, assim. Inclusive, esse projeto que eu lancei, ele fala um pouco, ele traduz um pouco dessa mudança de pensamento. Porque eu tinha na minha cabeça... por um tempo que a gente poderia desvincular essa ideia, tipo assim, eu sou cristão, mas assim como um médico, eu não necessariamente vou atender apenas os cristãos. Vamos pensar dessa forma. Se eu fosse um advogado e tal. Só que, então, quando eu escrevi quando eu fiz esse projeto, que foi o meu TCC, eu tinha na minha cabeça o seguinte, eu falei assim, olha, eu vou continuar servindo a igreja, vou ser cristã e tal, mas não necessariamente eu vou cantar só para os cristãos. Tá. Tanto que a letra, ela não é confessional, porque você não vai ter, tipo, palavras como Jesus, como a gente encontra nos louvores, os louvores que a gente costuma cantar nos cultos, na liturgia. E só que isso, eu tinha um conflito muito grande com isso. Eu tinha um conflito muito grande, porque eu falava assim, poxa... Porque na minha cabeça existia um padrão a ser seguido se eu continuasse cantando um gospel. Só que eu queria explorar outras coisas, tipo, vamos pensar, eu quero explorar um pouco do pop rock, do pop, etc. Então, eu achava assim, já que existe essa coisa, tipo assim, de dividir o gospel do secular, então eu quero romper um pouco disso. Porque eu sou cristã, mas não necessariamente eu preciso cantar 100% músicas... gospels ou evangélica. Só que, da minha experiência, porque eu trabalhei, eu trabalhei com backing vocal, então eu cheguei a trabalhar alguns trabalhos com cantores que não são cristãos, são seculares, e cantando em casamentos, e aí eu vivi isso dentro de mim, um conflito.
Porque quando eu subia no altar para cantar um louvor, era algo muito diferente. E tem essa questão da missão que você vai cumprir, sabe? E fora que quando você transita nesses universos, você percebe que, assim, existe uma crítica até de muitas pessoas com relação a... porque a música gospel, ela funciona como... O mercado gospel funciona como qualquer outro mercado. De fato, a questão burocrática, o mercado ele vai funcionar da mesma forma. Só que... E também tem a crítica àquela questão, porque eles são religiosos. Eu não sou, a gente não precisa ser religioso, sabe? Eles querem delimitar essas regrinhas porque são religiosos, a gente é livre. Então, como eu sou livre, eu não preciso ficar preso a essas amarras da religião. Só que você deixa de sair do cercado de proteção do Senhor e você passa a ser escravo do outro lado, porque muita gente pensa que esse lado vai ser mais libertador, vai ser mais livre. Mas não, porque se você for olhar o padrão hoje da cantora pop, ele é um padrão, existe esse padrão. Porque é difícil você ver uma cantora pop que não explora a sexualidade, que não explora a sensualidade, que não explora temas que assim... Que dentro vão de confronto, né? Que vão de confronto com os nossos princípios. É muito difícil. Pode existir essa cantora que ela possa despontar pelo talento, pela voz. Claro, a gente tem alguns exemplos, mas você percebe nitidamente que aqueles que alcançam um patamar maior, aqueles que almejam, que ganham prêmios, que estão em mais visibilidade, geralmente são aqueles que acabam se explorando nesse sentido. E é uma concessão que você vai abrindo. Só que ela não tem limites. E, claro, essas concessões, você pode tanto fazer isso dentro da música gospel como não. Porque, infelizmente, a gente recebe muitas ofertas. E nem todas essas ofertas são ofertas de Deus para nossa vida. Mas existe um engano muito grande, assim, com relação à música secular e à música cristã. Tipo assim, porque o lado cristão é muito retrógrado, ou muito conservador, ou muito religioso, etc. Mas aqui a gente tem uma liberdade maior. Então, só que você percebe que se uma cantora cristã que começa a explorar para cantar para fora da igreja, no sentido de música secular, quiser abordar temas e princípios cristãos, ele vai ser censurado, vai ser barrado. Pera aqui, aqui não. Você não vai poder falar isso. Então, você vê que há mudanças de pensamento, há mudança de comportamento. Então, assim, a igreja precisa aceitar esse lado liberal, mas quando você muda de lado, eles não querem te aceitar. Exatamente. Então, foi isso que eu percebi. Eu falei assim, isso daí é um engano pra mim, tipo... Então, foi logo que, assim, claro, eu passei por um processo, eu adoeci vocalmente, eu tive uma hemorragia na minha prega vocal que eu fiquei 5 meses sem poder cantar. E nesse período foi muito difícil. Eu tinha uma prima minha que ela na época, ela tinha 25 anos, ela faleceu depois de 3 anos ter lutado contra o câncer. E quando eu estava naquele dia no sepultamento dela, foi algo que veio assim, no meu coração. O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu preciso fazer mais, eu preciso ter um propósito maior. E então, a partir dali, muitas coisas mudaram. Meu pensamento como cristã, como mulher, também mudou muito, porque eu acho que eu tinha uma visão, acho que a gente cresce, na minha geração cresceu ouvindo coisas com relação a ser mulher muito distorcidas, sabe? Eu abracei muitas ideias que eu acho que depois que eu comecei a entrar em conflito, eu comecei a olhar e falei assim, peraí, a Bíblia me diz uma coisa, mas eles estão dizendo outra. Então, o que está certo, o que está errado? Então, foi esse processo que eu vivi, que eu acho que foi um processo de metanoia, sabe? Que o próprio Espírito Santo começou a me lavar e tirar alguns pensamentos que eu tinha. Deixa eu tirar essa escama, porque você tá vendo as coisas de um lado, mas você precisa olhar dos dois lados, enxergar exatamente. De fato, o universo, a música gospel, ela não é tida como perfeita, onde há pessoas perfeitas, onde há um universo santo, imaculado. Não, porque existem pessoas. E existem pessoas que trabalham para isso e ganham dinheiro com isso, que não são necessariamente cristãs, elas são investidores, estão ali. Só que você, no seu papel, como cristão, como que você está agindo? Claro, eu não sou contra as pessoas dizer, olha, você não pode cantar, porque, tipo assim, eu canto em casamentos, e muitas vezes
É a minha forma de ganhar Seu ganha-pão. meu ganha-pão. Uhum. Fábio é violinista, também trabalha toca com orquestra, toca em casamentos. Então, a gente explora outros tipos de repertório, que muitas vezes não são repertórios cristãos, né? Ou com louvores, etc. Só que você precisa se posicionar muito, porque esses lugares são muito vulneráveis. Não digo o mercado de casamento, porque às vezes você vai lá e faz o seu trabalho, etc. Mas o mercado cultural da música, infelizmente, ele está corrompido. Muito corrompido. E muita gente há muitos cristãos desviados, e há cristãos também que estão lá, que uns fazem diferença, mas muitos já desistiram, já recuaram. Porque existe... É muita vulnerabilidade, sabe? É uma coisa... Acho que nem é a palavra vulnerabilidade, tem uma outra palavra que se dá, que é um espaço muito hostil. É hostilidade. Então, assim, você tem que pisar em ovos, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Há muitas ofertas que se são feitas ali. Então, assim, no caso da Priscila, especificamente, eu não acho que a Priscila, ela mudou da noite pro dia. Eu acho que ela tinha já essa vontade, ela já tinha essa intenção. Só que eu acho que ela viveu... Eu não posso dizer com certeza, porque eu não a conheço. Mas eu acredito que ela tenha vivido esse conflito de uma menina que nasceu na igreja, que foi uma grande ministra de louvor, né? A gente viu como que aconteceu no Descende e tantas outras coisas. Só que parte daquilo que estava acontecendo com ela já estava acontecendo enquanto ela estava cantando música gospel. É que muita gente não percebeu, talvez. Mas quando a gente começa a abrir concessões, quando a gente começa, principalmente na questão da palavra, quando a gente começa a distorcer a fim de sei lá, de trazer uma vantagem. Não é uma questão de... Mas sabe aquela coisa assim, eu quero enxergar isso de uma outra forma? Peraí. A Bíblia que você não leu, né? Tipo, você foi ensinada do jeito errado. Então, assim, foi aos poucos. Não sei se por influência externa ou pelo pensamento dela, mas isso já estava sendo demonstrado. E o que acontece muitas vezes com muitos ministros de louvor é que a pessoa chega num patamar muito alto e as pessoas têm medo de confrontar, entende? A gente tem medo, assim, né? De confrontar até nosso amigo, as pessoas que estão do nosso lado, porque a gente não quer ferir essas pessoas. Claro, eu sinto que as pessoas foram muito agressivas com ela também. Existiu muita gente aproveitando da situação para ser agressivo, para enxutar mais, sabe? Mas aquela questão do... Você vê que as pessoas vão crescendo, não só no caso dela, mas há muitos artistas cristãos que começam muito jovem. Que eu acho que esse também é uma grande questão. Muita gente imatura subindo nos púlpitos, muita gente já ministrando coisas que ele não tem experiência para ministrar. Hoje tem influenciadores na internet, mirins que estão com o microfone no púlpito, estão cantando, mas qual é a estrutura emocional e qual é a bagagem, a espiritualidade dessa criança? Não dizendo que uma criança não pode ter espiritualidade. Mas ela é uma criança. É uma criança. Tem que ter acompanhamento tem que especial, ter. tem que ter uma atenção. E aí eu acho que esse é o ponto, né? Porque ela começou lá... Ela já começou com uma exposição muito grande na televisão. E ela não começou do lado da igreja, ela começou do outro lado, então, né? Já tinha uma sementinha ali de mídia, cachê, visibilidade, influência naquele contexto que ela estava inserida. E ela cresceu de uma forma... Ela cresceu muito. A verdade até tem as pessoas falam, ela cresceu demais pro espaço que ela estava. Então, pode ser também que ela tenha enxergado, poxa, eu tenho mais possibilidades como cantora pop. E no Brasil, apesar de ter muitas cantoras, não tem ninguém assim como eu. Então, não sei se ela falou dessa forma, mas a gente enxergava nela ela é uma grande potência vocal. Isso é inegável, assim. E no cenário pop do Brasil existem cantores, mas não tem esses cantores como a gente vê lá na América, né? Que você vê aquelas cantoras incríveis. Então, acho que cresceu demais pro espaço que ela estava. Então, só que eu sinto uma pena, sabe? Eu sinto uma tristeza em ver o que está acontecendo, porque acho que o problema não é a Priscila ter saído do universo gospel para o pop, ela realmente ter abrido
mão de muita coisa. E ela não sei se transformou ou se revelou, mas está aí uma outra pessoa que a gente não consegue mais enxergar, aquela pessoa que a gente viu nos púlpitos. E como ela, tem muita gente entrando por esse caminho. E é um alerta, assim, para os jovens, assim. Claro, a música gospel, fazer música gospel não é uma coisa rentável. Tem muita gente que diz que é. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, tem pessoas que estão super estabilizadas, mas essas não são a maioria. É muito difícil. Você vai numa igreja, a igreja, às vezes, é uma igreja simples. Então, o pastor, ele tem que às vezes, cumprir com os compromissos daquela igreja, com a comunidade que ele tá. Tipo assim... Claro, tem uns que tem igrejas que têm grandes estruturas que podem abençoar os ministros. Porque normalmente é feito em forma de oferta, né? O de cachê, oferta, né? Não é um cachê específico, é uma oferta. E essa oferta pode ser muito ou pode ser pouco, Isso né? depende de quanto aquela igreja pode fazer, o quanto que eles, né, estão dispostos. E às vezes não é nem combinado antes, né? Não. Esse é o maior problema. Quando você chega lá, então, irmã... Infelizmente, a arrecadação hoje não foi muito, então vou dar uma oferta de amor pra senhora, amém? Aí vai lá dar 50 conto, não dá nem pra pagar o Uber, né? Exatamente. Aí a gente fica no propósito, mas e até que ponto o propósito vai ajudar a gente a pagar as contas? Exatamente. Né? É o que faz muitos músicos, né? Falando de música, indo pra outra direção, porque eles precisam pagar as contas. Então, assim, existe esse lado das pessoas na igreja não enxergarem a profissão do músico, da profissão do cantor, como valorização, né? A valorização tem isso que faz muita gente sair, porque nem todo mundo, acho que a maioria passa por muitas situações, principalmente não só quem tá começando, mas tem umas pessoas que já têm uma jornada, mas que passam perrengues, assim. Hoje graças a Deus, a gente tem a questão da plataforma digital, tem o YouTube, que são formas de você monetizar, de você conseguir se autossustentar. Mas pense naquele cantor que tinha que vender o CD no final do culto, sabe? Então, na música secular, é assim. Claro, também tem muita gente passando por perrengues. Só que funciona... Até a questão organizacional. Enfim, não consegui falar a palavra. Ela tá falando em línguas aqui, pessoal. Peraí, a gente tem uma revelação do espírito aqui. Ela é muito melhor, assim, no sentido. Muito mais claro em alguns pontos, no pagamento dos músicos, na produção. Porque não se há esse medo de falar sobre dinheiro. Exato. E no universo, na não música... endemonizar o dinheiro, né? Porque o dinheiro não é do diabo. Exatamente. Então, e fora que, assim, um cantor, quando ele passa a cantar esse tipo de música, as ofertas para fazer publicidade, para estar em programas importantes, é difícil você ver um cantor cristão fazendo publicidade. Tipo assim, você vê alguns que são maiores, assim, no meio gospel, mas é mais difícil. E hoje um cantor, ele não precisa, sei lá, um trapper, um menino do bairro que começou a fazer trap. Uma hora ou outra ele já tá fazendo um comercial pra não sei o quê, ele já tá ganhando... Ou seja, a fonte de dinheiro é muito maior. Então, por isso que eu digo, a intenção, não sei se nasceu dela da noite pro dia. Isso é uma questão... A sociedade e... os acontecimentos vão influenciando os comportamentos, eu acredito, né? Porque ela foi desde pequenininha, assim, a gente tem uma diferença muito grande, por exemplo, você estava lá e começou a se envolver desde pequenininha por conta dos seus pais estarem envolvidos na igreja, você não teve contato com a televisão antes lá, quando novinha, mas você sempre teve aquele universo da igreja ali, onde você estava inserida. E aí você estava falando, inclusive, que você começou ali na parte do coral, e é justamente por isso que eu trouxe o assunto da Priscila, porque ela é um bom case pra gente, é um bom exemplo de alguém que nasceu ali num lar cristão, onde a família frequentava a igreja, mas que em algum dado momento da vida ela começou a ir por um outro caminho. Só que aí que tá que você falou. Eu me lembro de quando ela começou a se tornar influenciadora digital. Não me lembro também. E eu acho que ali foi a coisa toda que começou a ir por um outro caminho diferente. Mas o que eu percebo é que as pessoas, elas vão dando as brechas, né? Sim. As pessoas, que nem você falou, vão abrindo concessões.
E aí você começou lá no coral, né? Você Sim. começou participando do coral. E o que aconteceu depois daquele momento, aonde você percebeu que depois dali, todo aquele trajeto que você fez até você se tornar uma cantora, musicista, até você se tornar uma profissional que atuava dentro e fora, porque você atua dentro e fora, né? Sim. Casamentos, eventos, Sim. mas também dentro da igreja. Você participa de outros projetos que a gente vai falar também, de ONGs. O que você fez durante todo esse projeto que fez você não abrir concessões? Então, é uma coisa assim interessante. Eu não fui criada pra ser uma, tipo assim, uma cantora. Engraçado, os meus pais desde pequenos sabiam disso. Uma vez Deus usou um irmão no meio do shopping. Estava com meus pais, eu tinha 9 anos. E eu não entendia nada, só que ele olhou para os meus... vocês são pais dessa criança? Então, Deus tem algo sobre a vida dela, na parte do louvor e tal. E assim, eu cresci entendendo que Deus tinha algo para mim nesse sentido, porque eu também gostava muito. Só que meus pais, eles não me criaram, tipo assim, olha, vamos lá em tal igreja para você cantar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Às vezes eles falavam, Pri, vai lá, canta, porque na Assembleia tinha aquela coisa, né? Pede a oportunidade pra cantar. Só que eu era uma criança muito tímida, até adolescente. Então, eu me retraí muito. Eu fui criada não pra ser uma artista. Eu não fui criada pra isso. Engraçado que estudar e correr atrás pra essa área foi um posicionamento meu mesmo. Porque eu cresci, eu fui fazer faculdade de publicidade. Me formei em publicitária, comecei a trabalhar com 16 anos. Então, eu acho que a experiência de estar num lado que... Tipo assim, eu não fui criada pra ser uma estrela, entende? Eu fui criada pra... Tipo assim, como qualquer outra pessoa, no sentido, tipo, você vai estudar, vai se formar, vai procurar um bom emprego. Tipo assim, é isso. Tanto que eu falei pros meus pais na época, quero fazer faculdade de música. Eles, deixa pra fazer na segunda faculdade, faz a primeira, pra você se profissionalizar, ter um emprego fixo. Tanto que, tipo assim, foi esse trajeto que a música, ela sempre foi, não segundo plano, mas ela foi sempre mais paralelo ao que eu tava fazendo. Só que, claro, chegou um momento em que tipo assim, eu ficava em conflito, porque eu gostava muito de cantar. E eu não lembro direito da sua pergunta. Não, foi justamente o fato de você não ter aberto concessões, né? Sim. Ao longo desse período ali, desde que você começou lá no coral até você se tornar uma profissional da música ali. O que aconteceu nesse meio tempo e qual a influência dos seus pais com base na vida cristã deles para que você não tenha aberto concessões? Então, meus pais sempre foram muito conselheiros, assim, de conversar. Então, a gente sempre conversou sobre muita coisa e meus pais nunca me prenderam. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tipo assim, eu tive muitas experiências, tipo assim, eu queria cantar, eu comecei a cantar nesse coral, eu tinha 14 anos. O ensaio era de segunda-feira, das 7 até as 10h30. Às vezes meu pai ficava bravíssimo, porque eu tinha uma menina de 14 anos chegando nesse horário em casa. Só que eu era tão apaixonada por cantar, que era, sei lá... E eu lembro de ter, um pouquinho antes, com 11 anos, eu tive um encontro com Deus, quando eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu lembro, assim, de fazer orações, que eu falo assim, nossa, tipo, como é que... né? Uma criança, praticamente. Mas de fazer orações de compromisso com Deus, sabe? Tipo, de falar, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. E de me separar mesmo. Então, durante esse tempo, meus pais, eles não me prendiam, claro, no sentido de... tipo, eu queria cantar, eu comecei a participar desse coral, eles me permitiram participar, eu falava das coisas pra eles, a gente sempre teve essa coisa de conversa aberta. Então, isso foi muito legal, acho que na minha criação. Porque eu não tive aquela coisa, tipo, não, você não pode fazer. Tipo, não pode. É porque eu não posso, porque você não pode. Não. A gente conversava sobre isso. Às vezes, sim, debatia. Tipo, porque meu pai, um pastor da Assembleia, quando eu decidi colocar pra orelha, era uma coisa muito básica. Só que quem nasceu na Assembleia sabe, né, que tem... Hoje as irmãs lá usam brinco, né? Algumas, não todas. Mas, tipo, usar calça, né? Calça comprida. Isso era uma coisa, assim, as absurda. Né? Só que, assim, por um lado eu tinha o meu pai, que era super rígido, e minha mãe, que ela cresceu num ambiente onde, tipo assim, só pra ela ter
Uma vez ela falou que foi pra um culto, um show do Voz da Verdade, ela foi disciplinada. Porque eles cantavam rock e, tipo, eles falavam que não, Voz da Verdade, não pode. disciplinava as pessoas, cara. Ai, Na Assembleia disciplinava. Então, minha mãe falava assim, pera, não é assim, né? Não vamos ser tão radical nesse ponto. Porque, às vezes, assim, algumas ignorâncias fazem com que a pessoa, tipo, acaba se revoltando. Porque eu conheço pessoas assim, claro, que às vezes... Por rebeldia, assim, não é uma justificativa. Mas, assim, ela fala, já que você não me deixa, então eu vou fazer, então. Então, nesse sentido, foi legal, porque eu passei minha adolescência, tipo, dedicada muito a Deus. E eu lembro que os meus amigos dessa geração, todos eles permaneceram. E é legal, porque a gente ia pra igreja, ficava ensaiando pra fazer a apresentação de Natal, a apresentação de não sei o quê, era coral, e a gente se dedicava muito. E pra gente era muito divertido, era legal. Então, assim, não era uma coisa opressora. Tem gente que tenta vender essa ideia de que a igreja é um lugar opressor e tal. E não é. Tipo, claro, aquela igreja, ela tinha uma rigidez em termos de usos e costumes. Só que na época a gente adolescente, a gente também não entendia muita coisa. Só que a gente curtiu muito, a gente fez muitas amizades. Então, eu acho que isso corroborou pra eu não ter... E fora que, assim, um encontro com Deus... Claro, a gente sempre teve que se renovar, né? Eu lembro de uma vez que eu fui numa conferência Livres. Eu acho que quando eu conheci o Livres para Adorar. Que pra mim também virou... Quando foi uma fase que virou, assim, a chavinha. Porque quando eu cheguei lá... Era uma conferência que tinha uma banda que eu queria assistir. Eu fui por causa da banda, na verdade. Pra falar a verdade. Não fui pela conferência, que era o Leland. Que era uma banda que cantava um rock alternativo, cristão. E, tipo, aqui no Brasil não tinha quem fazia isso. E eu descobri que eles estavam no Brasil. Eu falei pra minha prima, assim, vamos lá. Minha prima nem tava muito, assim, de coisa de igreja. Ela tava meio rebeldinha na época. Só que eu falei assim, vamos comigo. Vai ser lá no Bola de Neve e tal, isso aqui. Nós fomos. E aí, quando eu cheguei lá, eu achei super diferente. Porque eu tinha uma ideia, assim, de culto, que todo mundo sentava na cadeira, todo mundo ficava bonitinho. E lá parecia, tipo assim, um negócio meio show. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estavam muito entregues em adoração. Tipo, uma hora que eles iam cantar... As pessoas não foram lá pra, tipo, vamos lá ver a banda. Ou vamos ver o Livres, vamos ver o Leland. Não, tipo, eles começaram a tocar um louvor, o pessoal se ajoelhava. Levantava a mão. E eu nunca tinha visto isso. Isso não era comum pra mim, essa entrega. Aí eu via gente mais nova do que eu. Tipo, meio que entregue em adoração. Aí teve um momento que apagou as luzes, né? Porque deu um blackout. Então, não acabou a energia. E o Leland, né? Que tava ministrando, ele simplesmente continuou. Tipo, ele não parou. Gente, aí... Ele soltou o violão e continuou cantando. E aquilo pra mim, eu falei assim, Jesus, eu quero isso pra mim. E ali virou uma outra chave. Porque eu tinha uma impressão... Porque até então eu só cantava. Eu achava que o que eu dava pra Deus no meu tempo, nos ensaios que eu participava, aquilo era já o suficiente. Mas aí eu descobri que não, eu precisava realmente me entregar. Porque eu era presa. Quando eu ia cantar, eu cantava assim. Tipo, se era pra fazer solo, eu até tremia. Se chamava pra subir lá, eu tava assim, tremendo. Então, eu não me entregava em adoração a Deus. Era tudo muito mecânico, muito... Então, engessado. Muito engessado. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, isso existe. E aí, fora que o Juliano Som, ele foi uma influência também muito grande, assim, porque era um dos poucos cantores que eu via pregando o evangelho real, assim. De falar de cruz, de falar da graça, de falar, tipo assim, do processo... Que eu falei assim, acho que em todo tempo, tudo bem, eu acho que o pastor pregou disso na igreja, acho que eu aprendi isso na escola dominical, mas eu nunca tinha absorvido, isso parecia muito nebuloso. Só que eu consegui entender o que ele estava dizendo. Tipo, da vida, tem até aquele álbum Para Que Outros Possam Viver, esse álbum é sensacional, assim. Porque ele é como se ele pregasse todo o evangelho do começo ao fim, as músicas pregam. E aquilo, eu acho que foi outra chave que virou, eu acho que foi um outro momento de conversão, porque daí eu já tinha 17 para 18, eu tava um pouco mais madura, então eu comecei a entender melhor. Então, acho que eu tive fases, assim, que Deus foi falando comigo. Isso por conta da maturidade, da idade, porque tem momentos que você não vai entender aquilo, porque você ainda não está pronto para entender. Porque você é muito jovem, então...
Só que Deus vai te caminhando. Então, eu acho que também é aquela coisa de não apressar as coisas, sabe? Porque às vezes a gente também quer adiantar o relógio. Tipo, eu acho que se eu tivesse começado uma carreira musical com 17 anos, eu não sei se eu teria suportado. Eu acho que eu não teria maturidade pra isso. Eu acho que eu teria me perdido. Eu tenho essa impressão. Às vezes eu falo, nossa, Deus, mas 30 anos, lançar a primeira música com 30 anos, é muito tarde. 30 anos as pessoas estão, sei lá, já estão se aposentando. Tô zoando, mas... Tem gente que já... A ascensão... Dei mal, me quebrei, tô com 36, não é ainda. Tô atrasado. Mas assim, a ascensão geralmente tá nos 25, né? A pessoa tem aquela ascensão, uau. E aí eu passei dos 25, eu falei assim, e aí? Aí 30 anos eu vou lançar minha primeira música, que nem, tipo assim, de uma forma tímida, perto do que a gente tem dos grandes nomes. E aí eu falo, será que eu comecei tarde? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu atrasei o relógio de Deus? Sei lá, o relógio de Deus. Se é que isso é possível. Só que hoje eu enxergo que foi o tempo certo, porque eu não teria maturidade. Porque não é tão simples assim, não é só você cantar, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, acho que foi por conta disso, assim, que eu não abri essas concessões. Claro, existiram momentos em que a gente é tentado, e muito tentado. Existem momentos que você, igual eu te falei, comentei, né? Você começa a virar a cabeça e falar, não, pera, acho que não é isso. Deus não me chamou pra ficar no púlpito, louvando na igreja. Eu preciso alçar voos maiores, eu preciso alcançar públicos maiores. Só que Deus, acho que ele fez com tudo eu entendesse que é do jeito que ele quer que seja. E claro, sem perder a essência, sem perder aquilo que é mais precioso, né? Enfim, Sim. É sobre isso. E você falou que você também teve um período que você liderou os jovens, né? O quanto que você acha que isso também foi importante? Porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Porque você tem que estar ali... Toda vez que você vai meditar para pregar para alguém, existe um confronto de Deus com você ali, onde você vai ministrar... Aquela mensagem primeiro fala com o pregador, Exato. para depois falar com o povo, né? E como que você acredita que o fato de você ter tido esse processo de crescimento, assim, dentro da igreja, passando por todas essas fases, influenciou para você se tornar quem você se tornou hoje? Então, eu fazia parte de uma igreja muito grande, onde exercer liderança ou exercer alguma coisa era mais difícil. E eu também não tinha, na época eu não tinha muito interesse, sabe? Eu era da turma que, tipo assim, se precisar eu tô aqui, vou fazer, vou cantar, mas não vou tomar a frente de nada. Só que eu mudei de igreja, né? A igreja que eu faço parte, ela se desligou daquele ministério, ela se emancipou. E aí já era uma igreja menor. E até então eu nunca tinha congregado numa igreja pequena. Então é aquela coisa, numa igreja menor, todo mundo sabe que, assim, se você tá disposto... Sempre vai precisar de alguém pra fazer. Nas igrejas grandes sempre tem aquela coisa da competição. Todo mundo quer fazer. Só que na igreja pequena, não. Você tem uma demanda muito alta, mas são poucas as pessoas. E aí surgiu a oportunidade, porque tinha um grupo de jovens, aí tinha um grupo dos adolescentes, pré-adolescentes, que ficavam na rua. Brincando, correndo, às vezes saía. Porque criança não... Eles estavam naquela fase assim, são crianças ou adolescente? Então... 1 hora de culto, eles já estavam agoniados. Então, eles saíam, queriam bagunçar. Então, o pastor chegou, a gente precisa de alguém para cuidar deles. Aí, tinha eu e minha prima. Nós éramos, assim, mais velhas. Então, tipo, vamos pegar esse grupo aqui, vamos criar o grupo de adolescentes. Então, na igreja, na assembleia, sempre surgiam os grupos através da questão do louvor. Então, pega esse grupo aqui para ensaiar, para cantar no domingo. Só que esse trabalho não se tornou só isso. Porque a gente percebeu que não era só pegar eles para ensaiar. Era discipular mesmo, de ensinar. Porque eles eram, assim, crianças. Às vezes, aquele comportamento que você fala, meu Deus, tu tá achando... Sai dele, espírito do mal. Misericórdia, que menina atentada. E aquela coisa, a gente foi provada, Jesus. É um desafio. Um desafio. Só que daí a gente aprendeu, a gente teve que ensinar eles. Então, ao mesmo tempo que a gente regia, a gente precisou... lecionar aula para eles na escola bíblica, ensinar sobre tudo aquilo que a gente sabia e às vezes a gente não sabia. Então a gente também é obrigado a estudar. A gente é obrigado a ir atrás. Então acho que para mim foi a melhor fase, porque eu também passei a enxergar
como que é ser um líder? Como que é liderar um grupo de pessoas? Como que... E cada pessoa é diferente da outra. Você tem aquelas pessoas que são super boazinhas, você tem aqueles outros que são mais encrenqueiros. Só que você entendeu o valor de cada um. Porque a gente também tem disso. A gente acha que só porque um tem um gênio mais forte, que ele não serve para o grupo. Ou porque tem um lado um pouco mais, vamos dizer, rebelde, ele não serve. Mas você vê que aos anos que você trabalha na vida daquele jovem, ele vai frutificar muito. E assim, eu sou muito feliz, porque eu vejo algumas pessoas assim, que eles falam, ai, Pri, que legal. Tem até uma delas que na época, a mãe dela sempre fala pra mim, você ajudou muito nesse processo dela, porque ela passou por um processo de racismo na escola. Uhum. Ela alisava o cabelo e tinha aquela coisa de passar preconceito na escola. Ela era muito tímida, não cantava, ela era retraída. E a gente começou a trabalhar com ela no grupo. E hoje ela se tornou líder do grupo. Olha que legal. Então, assim, eu tenho outra que eu fui até no chá de cozinha dela, que ela já está em outra igreja, mas ela junto com o noivo estão liderando um grupo de adolescentes lá. Uhum. Então, eu acho que, assim, é muito gratificante. Não de falar assim, é porque eu fiz. Mas porque, na época, parecia um trabalho muito difícil. Às vezes, parecia um trabalho até insignificante, no sentido de falar, é um trabalho pequeno, com adolescentes, um grupo que ninguém quer trabalhar. Só que eles frutificaram, sabe? Então, esse processo de você sentar para aprender é importante, de você trabalhar numa igreja local. Eu acho que o que acontece com muitos artistas cristãos que acabam se perdendo, ou muitas vezes como é que fala? Se deslumbrando, Uhum. é porque eles esquecem que existe o trabalho da igreja local. Uhum. E esquecem a importância desse trabalho. Eu acho que toda pessoa, por mais que você viaje... Acho que chega um tempo que realmente você acaba viajando muito, que você perde o tempo de trabalhar efetivamente na sua igreja local. Mas simplesmente todo final de semana você não está presente na sua igreja. Ou seja, assim tá viajando na maionese, né? Se fizer isso. Se você não trabalhar, tipo assim, você acaba perdendo a essência de realidade, Exato. o senso de realidade. Da onde eu vim, né? Aquela história de Jesus chegar e dizer assim, ô amigo, pega a sua capa e pega a sua cama, levanta e anda, né? Mas pra que pegar a cama? Pra você nunca se esquecer da onde você saiu. Exatamente, Então, exatamente. leva junto com você isso, Pra você né? saber da Nunca onde... se esquecer. Exatamente. E é aquela questão, porque às vezes você tá sempre naquela ideia de estar no palco, as pessoas estão te esperando lá. Só que a igreja local, o que vai acontecer na igreja local? As pessoas já te conhecem. Uhum. Então o que vai acontecer? Eles não vão ficar, nossa, você tá aqui. E é bom que traz a pessoa pra realidade. Traz pra realidade. Então. E a igreja local, ela te traz pra realidade mesmo, porque você lidar com pessoas reais não é um conto de fadas. Você lidar com pessoas difíceis. Você também se torna a pessoa difícil também. Então, por isso que, inclusive, muitas pessoas se desvinculam de igreja. Que se desviam, não o desviado, mas o desengrejado. Porque ele não tem mais paciência e, às vezes, até humildade de trabalhar com outras pessoas. Falar, igreja não dá. Tipo, só tem gente problemática, ou é isso aqui. Eu prefiro ficar aqui na minha, sozinho. Só que eu acho que o que torna você um cristão melhor é quando você lidar com outras pessoas. Uhum. Tipo, você é afiado, né? Você é refinado. Então, o processo de ser líder de jovens e de adolescentes, para mim, foi um aprendizado, assim, ímpar. E a questão de também de ver nisso um trabalho missionário. Uhum. Porque a missão, ela é no campo, sim, você indo em direção, sei lá, a um outro lugar fora da igreja, mas às vezes você tem que evangelizar as pessoas dentro da igreja. Uhum. Porque tem pessoas que estão lá, mas elas não sabem por que elas estão lá. Então, e aí entra um ponto importante que a gente vinha conversando também aqui nos bastidores, que é o fato de a pessoa, ela tá desviada dentro da igreja. Como é que é isso, né? Porque você também veio de um lar cristão onde você, apesar de vários momentos, né, vir alguns pensamentos, vir algumas tentações, você permaneceu. Mas tem aquelas que não conseguem permanecer. A gente até brinca, né? Tem um nome pra essa turma. É o crente Raimundo. É um pé na igreja, todo mundo, né? Desculpa os Raimundos aí que estão assistindo. Mas Os Raimundo saindo da... Os Raimundos saindo do podcast. Raimundo, fica aí, Raimundo. Ou Raimunda, né? Tanto faz. Mas assim,
Como que... Porque você não negociou, como você disse, né, nas suas palavras, você não abriu concessão. Você é um case, você é uma experiência, um testemunho de alguém que começou e permaneceu e está durante todo esse tempo. Como que você enxerga isso que acontece hoje dentro das igrejas, de ver pessoas que estão dentro da igreja desviadas? Tem isso? E como que você enxerga isso? Tem. Acho que tem vários casos que a gente pode explorar. Falando do meu caso e também no caso dos jovens, você muitas vezes vai ser ridicularizado. Porque quando você decide se posicionar e falar, eu vou tomar essa atitude, pode ter certeza, ou muitas vezes você não vai ser a pessoa que vai estar no grupo maior, você não vai ser a pessoa da escola, principalmente a escola, né? Que vai estar com os populares, ou que você vai estar com a galera que está em alta. Porque, em geral, você vai ser o crente. Ah, lá vai o crente lá, a chatinha lá. Então, muitas pessoas, acho que até por uma questão de personalidade, ela tem a necessidade de ser aceita. Uhum. Então, para ser aceita, ela começa a replicar essas coisas. Tipo assim, sei lá, vou pra uma festinha da escola, vou pra festa com os amigos, eles estão bebendo e tal, não sei o quê. Eu não quero ser a pessoa que não vai fazer isso, porque vou ser ridícula, vou ser careta. Então, eu vou fazer isso. Então, tem esse lado da aceitação, eu preciso pertencer a um grupo. Então, às vezes até tem muitos jovens que falam, eu não sou aceita na igreja, porque eu sou excluída e tal. Então, ela tem um outro grupo que diz pra ela, não, a gente te ama, a gente gosta de você, vem pra cá. E eles não gostam de você. Aqui você é aceita como você é. Que às vezes é uma verdade e uma mentira. Porque, assim, existe às vezes pessoas dentro da igreja que excluem as outras, né? Que fazem diferença. Isso acontece, infelizmente acontece. Mas também tem um lado da pessoa que ela se exclui. Porque como líder eu percebi, já vi muito disso. Tem muitos jovens que começam a se excluir. Meu pai sempre diz, quando o jovem começa a ficar muito distante do grupo, começa a se afastar, toma cuidado, porque é um passo para ele se desviar. E às vezes ele pode até ir na igreja, porque o pai fala para ele, domingo eu quero ver você sentado lá numa cidade, né? Domingo eu quero ver você na célula, quero ver você lá no culto. Só que ele só tá lá. Mas, tipo assim, deu um pé pra fora, ele já tá com os amigos, tá fazendo outra coisa. Porque ele se exclui, porque ele acha que aquele grupo não pertence a ele, ou ele se sente indiferente ou diferente daquele grupo. Então, ele se afasta, ou porque ele não quer ser diferente dos outros. Então, pra que eu vou ficar aqui nesse grupo de gente careta, e sendo que eu posso ser mais tá num grupo de gente legal e etc. E também tem muitas pessoas que, assim, conhecem o evangelho por conta de, tipo assim, vem pra cá porque Jesus vai te dar uma vida nova. Sua família vai melhorar. Aquela promessa de melhora de vida. Ou às vezes porque a pessoa, igual a gente tá falando dos desviados que tiveram, sei lá, um tipo de vida, assim, sei lá, com drogas, com álcool, com não sei o quê. Há muitas pessoas transformadas. Mas muitas que foram pegas assim, tipo, isso aqui eu vou me pegar nisso, nessa Bíblia, vou pegar nessa igreja, porque é uma salvação pra mim. Só que, a princípio, a pessoa entra na igreja a fim de se salvar, de se tornar uma pessoa melhor, né? De sair das drogas, de sair do álcool, de sair da prostituição, o que é que seja. Só que ela veste aquela roupa de crente. Tipo, eu vou ser crente, vou pegar uma Bíblia, vou falar aleluia, glória a Deus, vou falar o crentez. Só que ela não teve um encontro, a transformação real, assim, de conhecer o evangelho, de entender o que é o evangelho, que é uma vida com Cristo. Claro, todo mundo tem o seu processo. Tem pessoas que sai, volta, mas chega um momento que ela se firma. Mas eu acredito que também essa venda do evangelho muito simplificado, muito, como é que eu posso dizer, muito processado, faz com que muitas pessoas entram na igreja por uma razão, sem entender qual é a razão real. E quando ela passa, às vezes, por um problemão, ou ela passa por uma tribulação, ela fala, Deus, pra que eu vou servir a Deus? Porque eu tô passando por problema. A minha vida tá assim, a minha vida tá um caos. E às vezes ela fica até dentro da igreja, porque ela quer seguir uma regra, tipo assim, pelo menos eu tô aqui na igreja. Só que é uma pessoa que vive uma vida já de murmuração, de mentira, de engano,
Às vezes tem pessoas que são tribuladas mesmo. Você vê que a pessoa tá lá na igreja e ela tá tribulada, ou ela entra para fazer parte de um grupo e ela causa muito problema. Mas não porque, por causa do temperamento só. Existe até questão espiritual, porque essa pessoa não foi liberta, porque às vezes ela foi até batizada, mas sem conhecer a Cristo de verdade. Ela se encontrou com a ideia de ser evangélica legal, porque pelo menos eu não tô no álcool, nas drogas ou na bebida, ou sei lá. Porque, de alguma forma, ela gosta de estar lá, mas ela ainda não conheceu. E tem muitas pessoas Tá empolgada assim. e não transformada, né? E não transformada. E eu acho que isso tem uma responsabilidade pessoal, da pessoa mesmo querer Cristo, mas também a responsabilidade da igreja. Eu sinto que, até voltando aos assuntos anteriores com relação falando ainda sobre concessão, mas falando dos artistas que se desviam, há muitas pessoas que elas já conhecem um evangelho meio distorcido, deturpado. Não um evangelho real. Então, a gente já tem uma geração, assim. Uma geração de pessoas que já conheceram Cristo dentro de uma ideia totalmente errada. E às vezes desde criança, né? E desde criança. Então, tipo assim, como que você vai... Como essa pessoa vai se firmar? Porque o conceito que ela tem de Jesus... Porque agora existe aquela ideia de... a minha visão sobre cristianismo. A minha visão é essa, a sua é essa. É o evangelho, né? Não é mais o evangelho. E aí, tipo assim, então o evangelho é uma questão de ponto de vista? Ponto de vista, não, ele tem você pode ter um ponto de vista, mas o evangelho, ele é o evangelho. Ele é a verdade. Você pode até achar que aquilo ali é daquela forma, mas existe uma forma. É o que eu digo, né? A sua liberdade termina quando começa a vontade de Deus, né? Acabou. Exatamente. E aí, o que acontece com muitas pessoas que abrem essas concessões é porque, às vezes, não conhece. Aí tem aquelas coisas que eu falei, né? Não conhece, ou às vezes conhece, mas tem vergonha, ou não se encontrou. Até eu postei esses dias uma palavra falando sobre... que tem a ver até com o tema da música que eu lancei, mas quando Jesus convoca Pedro e André, né? Fala assim... eu quero que vocês sejam agora pescadores de homens. Venham e sigam-me. Eles largaram tudo e foram. Só que também existiram pessoas que Jesus chamou e falou, não, Jesus, deixa eu ir lá fazer um negocinho antes. Ou tipo, o jovem rico, que quando Jesus falou pra ele vender tudo, não quis. Ele não quis. Saiu triste ainda. Então tem pessoas que realmente não querem. Elas não querem Cristo, elas estão obstinadas a viver no pecado. E o que a gente faz, assim, como um cristão? A gente ora, a gente continua pregando, porque uma hora, ou tem pessoas que são difíceis, mas uma hora ela frutifica. Mas, infelizmente, existem pessoas que estão obstinadas ao pecado, elas estão obstinadas àquilo, até mesmo dentro da igreja. Você fala, fulano, o pastor dela tá falando, fulano, você precisa mudar de vida. Olha pra onde você tá indo. E ele fala, eu não mudo, sou desse jeito, vou ficar dessa forma. Então, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Meu pai fala, o crente Gabriela. Então, a pergunta é, o que você fez para você conseguir, ao invés de ser obstinado pelo pecado, ser obstinado por Deus, e conseguir ficar esse tempo todo sem querer olhar lá para fora, ou sem querer flertar com o mundo lá fora, para que, inclusive, não só você ficasse, mas pudesse ensinar as pessoas que talvez, provavelmente, passavam por essas tentações de querer ir lá para fora e encontrar um outro caminho que não era o caminho de Cristo. O que você fez para se manter e o que você diria para essas pessoas, para ensinar elas? Sim, eu não sei se eu teria uma receita para isso, porque a gente tem os altos e baixos, mas eu sempre tive aquela coisa de dependência. Eu sempre me achei muito fraca, sabe? Dependente de Deus. E acho que talvez por ser criada num contexto de oração, de ver essa questão de ser impulsionada à oração, que eu acho que a oração ela é um alimento. Eu lembro de ser criança, às vezes minha mãe falava, vamos orar. E às vezes eu deitava, assim, na cama, eu orava. Então eu acho que isso, de conversar, muitas vezes quando eu sentia que eu estava sendo tentada, sentindo fraqueza, eu falava, Jesus, me ajuda. Essa questão da dependência. Acho que quando você se torna um independente, você acha que você não precisa mais de Deus. Então, eu acho que não é nem a questão de você errar ou acertar, é a questão de você achar que você é autossuficiente. Porque você pode errar e amanhã você fala, Jesus, me perdoa, porque eu não sou nada. Me ajuda, porque eu tô caído.
Mas o problema é quando você erra e você não assume que você errou, você nem enxerga que você errou. Então, a questão, acho que da dependência, acho que sempre foi aquela pessoa, talvez, de ficar assim, Jesus, me ajuda, porque eu não vou conseguir isso. Aquela questão da dependência de Deus. No termos práticos, eu sempre, por mais difícil que fosse, eu sempre quis estar no grupo. Eu sempre quis participar, no sentido de... Eu acho que quando você se afasta demais do grupo, você se torna um ser vulnerável. Então, ainda que seja difícil estar num grupo, estar com a igreja, porque você, às vezes, pode ser ferido, você pode ser machucado, mas é importante você estar no meio dessas pessoas. Porque, claro, dentro de uma igreja saudável, né? Não estou falando de uma igreja ou de um local que não tem Jesus, que mas estou dizendo assim, porque até mesmo nos ambientes saudáveis, você vai lidar com problemas. Se você for ver, tipo, sei lá, Paulo e Pedro, eles tiveram desentendimento. Nos discípulos tiveram esses problemas, assim, mas... Inclusive, eu ouvi um álbum esses dias que chama Amado Timóteo, do Marcos Telles. Acho que é Marco Telles ou Marcos Telles, eu não lembro. E ele fala da carta de Paulo a Timóteo. E fala pra ele, não desanima. As pessoas estão falando que você é jovem demais, falando que você foi traído. E ele disse que ele fez esse álbum porque ele estava triste com a igreja. Ele estava pensando em até sair. E aí... E é como se a carta fosse uma ministração na vida dele. Então, eu acho que, assim, pessoas que se afastam demais, que se excluem demais, que se isolam demais, ela tem a grande chance de se perder, de sair, de se desvincular. A pessoa que acha que é autossuficiente, mantém a dependência, sabe? Porque é difícil, às vezes, você também assumir quando você erra. Mas eu acho que é libertador também. Nenhum sucesso no mundo justifica um fracasso dentro da igreja, né? Eu acho que esse é o ponto principal. A pessoa pode estar tendo sucesso lá fora, às vezes. Mas se ela não tiver sucesso dentro da igreja, local, ela fracassou. Sim. Porque eu acho que ali todo mundo tem que ter essa história, né? Nossa, eu comecei lá na minha igreja, assim, Deus me levou pro mundo e hoje eu tô gostando. Mas aí a pessoa diz, então, o que aconteceu? Então, eu não tenho uma história, eu não tenho uma base, né? E você tem toda essa base construída, tanto com a sua família, quanto com relação ao seu ministério. E o que define essa sua total fidelidade em todos esses anos é justamente a sua dependência de Deus. Sim. E tá cercado de pessoas que vão ser honestas com você. Pessoas verdadeiras. E às vezes, falando de jovem, né? A gente sempre acha que o amigo é aquela pessoa que vai ser pra vida toda, que ele é o mais... E a gente deixa de ouvir os conselhos dos pais, dos mais velhos. Só que é muito importante você ter do seu lado, pessoas que vão te colocar no chão. Que vão falar, olha, não é bem por aí. Você vai ficar com raiva, porque seu pai vai te repreender, sua mãe vai te repreender, seu líder vai te repreender. Mas, ouça essas pessoas, porque... muitas vezes a gente se perde porque a autossuficiência de achar que não depende de Deus e também de achar que você não depende das pessoas. Ou que você, não, estão falando isso de mim, eu estou sendo atacado. E às vezes não é um ataque, é um cuidado. Claro, existe o ataque, tem pessoas que atacam. Sim. Mas existem pessoas que cuidam. E tem gente que não quer estar mais do lado dessas pessoas que vão falar pra você, olha, falar, Douglas... Acho que você está indo no caminho errado, acho que você está fazendo isso aqui, isso, aquilo. E essa pessoa já não quer mais ouvir. Ela já tem... Então, por isso que ela quer se cercar de gente que vai dar tapinha nas costas. Isso, é o ego, né? E vai falar, não, vai por isso aí mesmo. Vai pro inferno que tá bonito. Vai pro inferno, mas ela tá falando que tá indo pro céu, né? Você tá indo pro céu. Exatamente. Tá indo pro inferno, né? Então, acho que uma das coisas que faz a pessoa se manter... é estar cercado de pessoas é ser confrontada, reais. né? Eu acho que isso é importante. Jesus mesmo, ele prega para 120 pessoas e, de repente, as pessoas ouvem e dizem assim, essas palavras são duras, não quero mais andar com ele. Então, assim, às vezes, a repreensão do amigo, ela vale mais do que qualquer coisa que você possa ter lá fora, que é o que Provérbios fala, né? Sim. Que é importante a gente ter essa repreensão. Porque quando todo mundo começa a concordar com você... Você se cerca de bajuladores, de pessoas, tá tudo certo, não, é isso aí mesmo, não, concordo com você. É preocupante, porque não é essa a versão de Jesus. Jesus também repreende o filho que ama. Então,
É importante esse cuidado. Eu digo isso porque eu passei por isso também, né? Eu tive uma fase da minha vida em que eu me feri, me machuquei e eu pensei em largar tudo. E eu não tinha nascido num lar cristão, num berço evangélico. Eu aceitei Jesus aos 21 anos de idade, depois de ter vivido uma vida promíscua, errada, feito tudo errado. E aí eu tive essa experiência com Deus, de aceitar Jesus e andar nos caminhos do Senhor, só que daí eu fui me deparando com a realidade do ministério como pastor. E aí eu me lembro que logo no início da minha conversão, meu Deus, eu queria viver dentro da igreja. Eu queria, nossa, esse lugar é o melhor lugar do mundo. É aqui que eu me sinto muito bem. Meu Deus, eu não quero há outro trabalhar, lugar melhor. eu não quero estudar, eu não quero namorar, eu não quero nada. Eu quero só Jesus, eu quero estar aqui dentro, eu quero... E aí vem aquele primeiro amor de quero limpar a igreja, quero arrumar a igreja, quero cuidar da igreja, quero fazer tudo. E meu Deus, e respirar a igreja. E aí os pais, a família toda começa a dizer, fizeram lavagem cerebral, você tá louco, que isso, que negócio é seita. Aceita você, aceita eu, aceita todo mundo. E a gente sempre tem um discurso pronto pra convencer o pecador e aquela coisa toda. E de repente o tempo vai passando e a gente vai começando a entrar naquela rotina daquele trabalho dentro da igreja. A gente vai começando a se deparar com algumas coisas que a gente vai dizendo, ué, mas não é bem assim que eu via lá atrás, quando eu quis largar tudo, quando eu achava que esse lugar era o melhor lugar do mundo. E a gente começa a entender que a igreja ela não é o lugar de pessoas perfeitas. Exatamente. É o lugar de pessoas que estão buscando aquele que é perfeito. E não é o céu, a gente busca o céu, então, mas o céu não tá aqui. Exato, a igreja, eu costumo dizer que a igreja é a escola preparatória para o céu. Sim. Então ela te prepara para o céu, ela não é o céu. E às vezes as pessoas vêm com essa visão distorcida, achando, eu tô na igreja agora, esse lugar aqui é perfeito. Mas não é. Só que assim, mesmo tendo tempo, maturidade, idade, às vezes a gente não sabe digerir certas coisas que acontecem no aspecto de liderança, né? Porque a gente mistifica também, exato. Né, não dá pra achar que o líder é Deus, né? Que ele vai ser perfeito também. E aí a gente começa a enxergar essa realidade como se, o líder errou, então Deus errou. Não, peraí, vamos separar as coisas. A gente não pode julgar o ministério de Jesus pelo erro de Judas. Exatamente. Não é porque Judas errou que Jesus errou. Não, Jesus foi perfeito. A igreja é perfeita. A gente nunca deve se levantar contra a igreja de Cristo. Mas existem sim as imperfeições das lideranças, existem as igrejas que não são perfeitas. E aí é condicionado a pessoa entender o lugar dela. Sim. Meu pai dizia já, né? Os incomodados que se retirem. Então, assim, o que eu percebi? Eu percebi que independente de para onde eu fosse, se eu levasse essas feridas comigo sem curá-las... Você ia machucar outras pessoas. Exatamente. Ou ia se machucar mais. Porque um líder machucado, ele quer machucar. Né? Então, um líder curado, ele quer curar. Então, eu tava machucado. Então, se eu saísse dali daquele jeito, eu ia continuar machucando as pessoas. Porque eu ia trazer uma narrativa de alguém ferido. Ia me vitimizar, ia fazer aquele discurso todo que a gente já sabe de alguém que quer conquistar a confiança da pessoa. Imagina que eu saio da igreja e eu divido, vou abrir um outro ministério. Pessoal, fui ferido, fui maltratado. Fui perseguido, Brasil. Estão me perseguindo, Brasil. E aí, o que eu não aguento mais. Não aguento mais. E aí as pessoas entram nessa narrativa, né, de Valdomiro, e aí o que acontece? As pessoas, elas acabam seguindo um líder que ele precisa primeiro ser liderado, e não por uma pessoa, mas por Deus. Sim. E aí o que aconteceu? Eu percebi isso, sabe? Que eu precisava dessa cura, porque eu tava indo pra sarjeta, né? Porque o que eu fiz? Eu como pastor, eu tive um burnout, eu entrei em depressão, eu fiquei doente mesmo, crise de ansiedade, fui parar em hospital, queria divórcio, queria acabar com o ministério, não queria mais saber de igreja, de nada, mas ainda levava, olha que louco, eu levava a obra e tava casado, levava a obra e ali no púlpito não tinha alguém doente, ferido. Tava o líder ali pregando. Mas dentro de mim eu tava arrebentado. Então eu entendo que isso também faz parte da misericórdia e da graça de Deus que nos permite estar ali daquele jeito, arrebentado, mas fazendo.
Mas na minha cabeça eu quero parar com tudo isso aqui, eu quero desistir de tudo isso aqui, eu não aguento mais, eu quero... Porque num burnout a pessoa entra num processo onde ela perde a esperança por tudo. E isso tá muito comum. Tá demais. Bom, eu vou chegar nesse ponto. Mas chegou um momento onde eu olhei e eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de ajuda. Que bom que eu entendi isso, né? Eu fui bater em portas, assim, pra pedir ajuda e foi deprimente, porque eu encontrei muita frustração. Teve lugares que eu acreditava que era muito de Deus, eu falei assim, bom, esse aqui vai ser o lugar onde eu vou ser atendido, vão me ajudar. E a pessoa diz, não, a gente não atende, a gente não... Mas não é uma igreja, gente? Pelo amor de Deus, imagina, eu vou chegar no hospital ali, ferido. Não, a gente não atende aqui. Não, você é obrigado a prestar socorro, né? Só que eu percebi que não. Eu falei, cara, que loucura. Então, quer dizer, não é só o lugar onde eu tô, é os outros lugares também. Então, não tem mais esperança pro evangelho? Será que... O que eu faço? E eu falei, eu vou buscar ajuda lá fora. Eu falei, eu vou estudar. E aí eu fui procurar o desenvolvimento pessoal. E eu conheci um amigo que trabalhava com isso. E eu falei, cara, tô passando por isso. Ele vem numa palestra minha. Fui na palestra, ele me apresentou uma pessoa que era uma pessoa que já trabalhava com isso. Foi onde eu conheci a psicologia. Eu falei, vou estudar psicologia. É isso, isso Nossa, aqui. que interessante. Aí fui estudar psicologia. Quando eu fui estudar psicologia, eu comecei a perceber que a turma na sala de aula, ninguém falava de Deus. Eu falei, opa. Acho que esse lugar aqui tá precisando... E aí que é loucura, olha só. Ninguém falava de Deus, todo mundo falando dos filósofos, todo mundo falando dessa turma de antigamente, os grandes pensadores. E aí eu comecei a perceber que aquilo ali tava me enredando. E eu fui me aprofundando, no semestre, 2 e tal, fui indo. E aí eu fui me aprofundando mais, fui fazendo outros cursos, aquilo foi me ajudando. E aí eu acabei estudando outras metodologias, acabei tendo uma oportunidade de dar aula sobre o assunto, comecei a trabalhar numa empresa de desenvolvimento humano, e olha como foi acontecendo, como o diabo vai preparando. Comecei a dar aula nesse lugar, comecei a ganhar muito bem. E tudo isso, em todo esse tempo, eu levava as duas coisas. Tava lá pregando, não deixava de pregar, não deixava de fazer o culto, não deixava de atender as pessoas, era o pastor, mas ao mesmo tempo, nos tempos que eu tinha, nos intervalos, tava eu lá, dando aula. Sim. Comecei a dar aula, recebi essa oportunidade, comecei a dar aula. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que, olha que louco, eu ouvindo dentro do carro a ministração que estava acontecendo do Descende, em um dos Descentes, que eu não sei quais, minha esposa colocou e eu comecei a ouvir. Eu falei, isso é tudo mentira. Para, desliga isso aí. Quero ouvir isso aí não. E era uma ministração. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eu era pastor. E eu estava ministrando pro povo na igreja. Você já não estava mais acreditando na própria palavra. Não estava. E eu estava pregando. Como que você prega algo pra alguém que você não acredita? Mas eu tava. E eu tava ferido, eu tava machucado. Mas eu não tava mais ali pra fazer a obra de Deus. Eu tava ali simplesmente pra cumprir uma obrigação. Sim. E eu tava pensando em me sair fora da igreja, me desviar. Quando aconteceu isso, eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque... Quando eu falei isso pra ela, eu escutei o que eu falei. Eu falei, tem alguma coisa errada, isso não tá fazendo sentido. E aí foi aonde, então, eu comecei a orar a Deus. Porque eu já tava quase saindo, eu já achava que, meu Deus, o conhecimento que eu tinha, eu já tava atendendo paciente, nisso eu já tava tendo paciente, nisso eu já tava dando aula, nisso eu já tava ganhando muito dinheiro. Então eu percebi que chegou um momento da minha vida que se eu não fizesse alguma coisa, eu iria por um caminho que eu não conseguiria voltar mais. E aí foi aonde eu orei. Sim. E eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Se precisar eu largo tudo. E aí eu me lembro até hoje, o dia que eu sentei na frente do meu sócio, do meu parceiro lá da empresa, que a gente era parceiro, uma empresa que faturava R$500 mil por mês. Eu cheguei nele e falei assim, eu tô indo embora. Ele, por quê? Eu falei, porque aquilo que a gente tá fazendo aqui é muito importante para as pessoas. Mas aquilo que Deus me chamou há anos atrás para fazer é mais importante do que isso aqui. E se para que eu faça isso aqui, eu tenho que largar Deus, então eu largo isso aqui, eu não largo Deus. E eu larguei. E eu voltei. Eu ganhava quase R$10 mil por mês.
E fora as outras coisas. E eu larguei tudo isso. Eu falei, eu vou voltar. Abri mão desse dinheiro e voltei. E aí tudo começou a fazer mais sentido. Por quê? A partir de agora, hoje, eu continuo fazendo tudo o que eu fazia antes. Sim. Como profissional terapeuta, como professor, como empresário, como escritor, escrevi livros. Só que agora, a base é o Senhor. Isso é maravilhoso. Ele está no centro de tudo. Então, por que eu entrei nesse assunto? Porque tem um exemplo seu de alguém que está ali e não saiu, e tem um exemplo de alguém que saiu e voltou. Sim. Porque eu saí e voltei. Porque Sim. eu entendi que esse é o caminho e não há outro caminho. E por mais sucesso que você possa ter lá fora, nenhum sucesso do mundo é melhor do que o seu sucesso na presença de Deus. Não, nenhum nada se sucesso no compara. mundo justifica o seu fracasso com Deus. E aí que está esse ponto. Porque hoje, você, além de estar aí dentro do ministério, fazendo tudo o que você faz, você agora também atua como cantora, você dá aula de música, você tem aí os seus singles que você tem lançado já, você está nesse processo de ascensão, de crescimento, e Deus está te levantando com uma boa base, com uma boa estrutura. Sim. O que você diria hoje para as pessoas que estão ouvindo a gente, que tem esse desejo de também se capacitar, se profissionalizar e se tornar uma pessoa de sucesso na área da música, e principalmente aquelas pessoas que estão lá dentro do ministério, mas que muitas vezes são um pouco tímidas, porque eu não tenho uma história, porque eu sempre fui da igreja. A gente sempre aborda o outro lado, né? Sim. Ai, que testemunho lindo, você foi curado, você foi liberto, você era drogado, você era ladrão, você era prostituta, ex isso, ex aquilo, ex não sei o quê. Mas você não é ex nada, você é a Priscila de Deus, que Deus está levantando e está fazendo crescer e está te abençoando. O que você diria para essas pessoas que estão ouvindo a gente aí hoje sobre isso? Pô, assuma, né, aquilo que você tem de melhor, porque você não é diferente de alguém que tem um testemunho de desviado ou ex alguma coisa. Como é que você diria para essas pessoas isso? Olha, pontos... Até só voltar um pouco do que você falou sobre pessoas feridas que dão continuidade a coisas, e a gente vê que a gente tem um reflexo hoje do evangelho, dos evangélicos no geral, de igrejas e lugares de pessoas feridas, igual você falou do processo. Muitas vezes você se fere e aí você não passa por esse processo de cura, e aí você vai e dá continuidade àquilo. Então, acho que só voltei nesse ponto porque é muito importante a gente enfatizar a importância de saber parar. Eu acho que é uma coisa assim que eu tive aquele processo de ter aquela pausa de 5 meses, que eu também tive que colocar o pé no freio. Então, hoje, quando eu olho para as coisas que eu tô fazendo, hoje eu tô com uma vida muito cheia, muito ocupada, mas a minha cabeça já está, será que eu estou ocupando, será que eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer? Porque às vezes, até o Fábio já falou isso pra mim algumas vezes. Ok, você tá fazendo isso pra Deus, mas será que Deus pediu pra você fazer isso? Será que realmente ou você tá usando isso como justificativa e aí você só tá fazendo por fazer? Eu acho que o importante é a gente sempre falar sobre propósito, né? Então, um recado para essas pessoas que estão nesse processo de começar ou de estar dentro do ministério atuando na igreja local é entender o propósito, sabe? A gente fala muito, o meu propósito é isso, meu propósito é aquilo. Mas tem muitas pessoas que falam assim, eu nem tenho propósito, eu nem tenho chamado. Porque muitas pessoas falam assim, eu nem canto, eu nem faço isso, eu nem faço aquilo. Mas eu acho que, assim, a gente tem um propósito de vida. Esse propósito de vida é servir a Cristo. Uma vez que você encontra Cristo, uma vez que você conhece Ele, você passa a ser servo dele e viver por Ele. Então, acho que o maior propósito que você tem que ter na sua vida é de viver para Jesus. Se amanhã ou depois você tá aqui em São Bernardo, amanhã você tá lá em Nova York, ou seja, onde você estiver, mas dentro da vontade de Deus. É isso que vejo que essa mulher é profeta, hein? Dentro da onde que Ele quer que você esteja, é maravilhoso. Você vai viver aquilo, você vai passar por dificuldades, você vai passar por momentos, você vai se perguntar,
será que eu realmente fui chamado para fazer isso? Porque eu me sinto incapaz de fazer isso. Só que é dentro da vontade de Deus. Mas uma vez que você não cumpre, porque também eu já vivi um momento em que eu sabia que Deus queria algo de mim. Só que eu recusava. Eu não queria. Eu falava, não, deixa pra outro. É tipo assim, as pessoas falavam, você tem que cantar, porque Deus te dom. Não, eu vou cantar com a fulana, eu vou cantar com o ciclano. Eu sempre queria estar dentro de um grupo, porque eu não queria assumir aquilo que Deus tinha me dado. Eu falava, não, isso é pra outro, eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Tem muitas pessoas. É aquela parábola dos 10 talentos. Tem muita gente enterrando o talento. Tem muita gente dizendo, eu não quero problema. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, pessoas que vão se escondendo. Porque a seara é grande. Tem muito o que fazer. Tipo, a pessoa dizer assim, não tenho o que fazer. Tenho o que fazer. Só que a gente, às vezes, precisa ter a coragem de ir pra cima, sabe? De assumir isso. E, claro, entender que a vida de um discípulo de Jesus, ela é carregada de muita resistência, porque você tem que ser resistente, resistir ao diabo, você tem que resistir às tentações, você também tem que se resistir a si mesmo, porque muitas vezes você vai a sua mente vai estar te dando aqueles... a vaidade, a ganância. E também orgulho. Aquelas coisas como fala, a autossabotagem, né? Você lidar com isso. Você é um fraco. Ou você não foi chamado para isso. Olha o fulano, ele tá muito mais capaz. A comparação. Então, o que eu vejo muito... E tem muitas pessoas assim, né? Retraídas dentro do ministério. Muitas pessoas que querem começar, mas elas olham a comparação. Acho que é a pior coisa. Ainda mais no mundo que a gente tá em comparação de números. Tipo, quantos seguidores você tem? Inscritos, Quantos likes você tem? E às vezes você fica atrás disso também, né? Porque você vai lá e compartilha, porque querendo ou não, as pessoas estão ouvindo, automaticamente está chegando para outras. Só que você vive em função disso, e aí você olha para você e fala assim, meu número é tão insignificante, para que eu vou fazer? Começa uma baixa autoestima, começa uma rejeição. E eu acho que pra mim foi esse processo, porque eu olhava e falava assim, olha o fulano, ele já tá grande. Se eu começar agora, imagina, eu não tenho ninguém para investir no meu trabalho, eu não tenho empresário, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, aquela coisa assim, né? Não tem aparência, mas Deus escolheu, não tem capacidade, aquela coisa. Pra baixo, de você acha que, tipo assim... E quando Deus te chama, ele não te faz essas perguntas, se você tem capacidade ou não. Ele só te chama. Jesus chamou Pedro e André, vou fazer você pescador de homens. Ele não quis saber. Você vem pra cá. Eles foram transformados. Pedro, André, todos os discípulos, eles se tornaram outras pessoas, mas isso foi um processo. Só que Jesus não deu um monte de critérios, assim, pra eles. Olha, vocês têm que ter tanto de dinheiro, vocês têm que ter isso de seguidores, vocês têm que ter aquilo. Os homens têm isso. Quando você vai chegar hoje, tem gravadoras, por exemplo, que chega, se você não tem tantos seguidores, a gente não vai te lançar. Tem isso, até no meio gospel. Tem, se você não tem tantos seguidores, a gente não vai colocar a sua música aqui. Porque você vai ser, tipo, em termos de investimento, a gente até entende. O cara é empresário, ele tá investindo dinheiro. Então, ele vai investir em algo que não vai ter retorno pra ele. Ok. Só que os homens veem dessa forma, mas Deus vê de outra forma. Ele vai te olhar e falar assim, vai dar fruto. Vai ser alguém. E às vezes não é em quantidade, não é em número, mas é a qualidade. É Davi total, né? Davi. Quem era Davi? Quem era? Davi não tinha nem lugar na mesa da casa do pai dele. Não e aí, tinha. Quando Samuel chega e diz, cadê o futuro rei? Chama lá todo mundo, põe em fileira todos os irmãos. Não é nenhum deles, tem mais. O Jessé diz, e tem lá. O Davi, tá lá no meio das ovelhas. Tá lá, jogado lá no canto, ninguém sabe dele. Então manda chamar, ninguém vai sentar na mesa até ele chegar. Então é importante entender que Deus, ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita aquele que ele escolhe. E exatamente. Quando a pessoa aceita o chamado, ela também está aceitando o preparo de Deus. E é interessante pensar que tudo tem um começo. Davi não nasceu pronto. Ele estava lá sendo treinado, matando urso, matando leão, para depois matar Golias, para depois assumir o trono.
O próprio Jesus, né? Ela falou que ela ficou com medo de começar com 30 anos, ficou meio retraída. Profecia, Jesus começou com 30. O ministério... 30, hein? Jesus começou com 30 e 12 seguidores. Mudou a história da Olha aí, humanidade. tá vendo? Só quantos seguidores você tem no Instagram e na rede social, viu? Já bombou, já. Por isso Já. Jesus disse, fará obras maiores do que eu aí, ó. Tá vendo? Exatamente. Esse é o princípio. A gente lê as histórias da Bíblia e acha que são historinhas. É. E não são histórias reais. E a gente deve acreditar não só para um propósito assim, Deus ser famoso, Deus ser famoso, Deus ter grande dinheiro ou não. Mas o tanto de pessoas que vão ser alcançadas por você. E não só pensar no tanto de que vão ser alcançadas, das pessoas que já estão sendo alcançadas. Porque a gente também não nota isso. Às vezes as verdade. pessoas estão olhando pra gente, porque a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas, que nós somos cartas vivas e as pessoas estão nos E lendo. quando a gente fala de nuvem, a gente pode falar de uma nuvem grande ou uma nuvem pequena. Exatamente. Né? Mas existem pessoas que estão te olhando. Exato, sempre. E elas vão falar, olha, me inspirei em você. E tipo, meu Deus, talvez você nem imagina, mas você tá inspirando alguém que vai ser uma pessoa que vai influenciar milhões de pessoas e outras milhões. Imagina quem pregou pro Billy Graham. Exatamente. Imagina quem pregou pro John Wesley. Né? Então, quer dizer, a gente não sabe. É a mesma coisa. A gente sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã. Mas a Sim. gente não sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. Então, o impacto que a gente pode causar na vida de uma pessoa pode influenciar depois milhões e milhares de pessoas. A mãe, acho que o pai estava falando da história do livro do John Wesley, da mãe do John Wesley. Então, quantas mulheres também, falando sobre mulheres, quantas mulheres se sentem insignificantes? E também até se vende essa ideia de pra que você ser uma dona de casa? Pra que ter filhos? Você vai ser anulada, sua carreira vai ser anulada. Mas olha que preciosidade de uma mulher ter criado John Wesley e dele ser uma pessoa que foi. Esse foi não existe chamado maior do que ser mãe, do que ser pai, do que ter uma família ou de servir as pessoas. Então, até tocando assim nesse assunto muito rapidamente sobre as mulheres, eu acho que uma coisa também que eu senti, é meu sentimento que eu tinha antigamente. Eu achava, às vezes eu pensava, por que eu nasci mulher, né? Mulher sofre demais. Olha só, os homens têm muitas mais vantagens do que nós, né? Olha só, tipo assim, eu olhava até essa questão de trabalhar com produção musical, trabalhar com música. Tem mais homens do que mulheres. Então, as pessoas não vão dar ouvidos a mim. Então, é mais difícil, porque realmente existem esses paradigmas, esses preconceitos dentro do universo musical, que seja empresarial. Mas eu tinha um sentimento de muito vitimismo. E também de achar... Tipo, mas será que Deus errou em ter feito você homem, ou eu feito eu mulher, ou de ter colocado você, tipo, eu nasci em Mauá, meu Deus, uma cidade, pode ver alguma coisa boa de Mauá? O povo de Mauá. Povo de Mauá. Povo de Mauá. Mauá. Tô brincando, gente. Pode ficar aí, não sai não. O Jaimundo já foi. Aí nasci lá no Zaira, tipo, as pessoas vão falar, meu Deus, mas lá naquele fim de mundo, tô brincando. Abrindo o coração. Momento abrindo o coração. Tô brincando. Mas assim, muita gente pode achar assim, até perdi o que eu tava falando. Esqueci. Enfim. Pode ser alguma coisa boa de Mauá? Pode. Saiu a Priscila aí, ó. Mas enfim, a gente pode se culpar muito. E às vezes Deus eu acho que eu passei por esse processo de cura. De falar assim, não, você não é um erro. Tipo, você foi chamado, você foi escolhida. E não há uma desvantagem de você ser uma mulher. Você pode ser uma mulher que vai desbravar ou de falar e influenciar outras mulheres. Inclusive, eu vou até indicar um livro que eu li depois para as irmãs que flertam com o feminismo, para ler para tomar cuidado, inclusive. Mas esse livro realmente mudou minha perspectiva sobre ser mulher cristã, que é Feminilidade Radical num Mundo Feminista, de uma autora americana. Que ela se converteu. E ela mostra o processo de conversão e ela conta essa história toda com relação ao feminismo, à história e tudo mais. E esse livro, a partir daquele momento, eu comecei a olhar e os meus olhos abriram, tipo assim. E acho que saiu toda aquela coisa de vítima, de culpa, de medo. E eu falava, não, o Senhor me escolheu. E acho que me senti muito mais leve, assim. Claro, a gente não tá falando desse assunto especificamente, mas acho que é importante a gente falar sobre
o quanto que falando sobre medo, o quanto que o medo e essas coisas vão colocando opressão na nossa mente e tirando o foco daquilo que Deus colocou. E tipo assim, não, você não é ninguém, você é isso, você é aquilo. E a gente precisa repreender, porque isso não é de Deus. Porque Deus é perfeito, Ele te criou, você foi pensado antes de nascer, então não há um erro nisso. Você pode ter errado, as circunstâncias da sua vida podem ter te levado para outra coisa. As pessoas em volta podem ter te ferido, mas você não é um erro, você é escolhido, né? Então, é muito importante você falar sobre esse assunto, sim, porque hoje a gente vê a necessidade das pessoas entenderem a sua identidade em Deus. Você vê lá Gênesis, no capítulo 1, do 26 ao 28, diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Sim. Então, quando a gente começa a se comparar com o mundo e com as outras pessoas, a gente vai perdendo a nossa identidade. Exatamente. Então, aceitar quem você é também significa você entender que o seu passado e todas as coisas que você viveu no seu passado permitiram que você se tornasse quem você se tornou hoje. Sim. E os erros que as pessoas cometeram no passado, na verdade não foram erros, foram aprendizados. Porque na vida a gente nunca erra, ou a gente acerta ou a gente aprende. Sim. Então, a gente aprendeu aquilo que a gente não deve fazer e a partir de agora a gente vai aprender coisas novas. E eu vejo que aquilo que você sabe trouxe você até onde você está hoje. E aquilo que você não sabe e vai aprender, vai levar você a chegar aonde você quer chegar. Sim. E, na verdade, toda essa instrução daquilo que a gente precisa ser e fazer vem de Deus. Sim. Daí tá ligado ao propósito. Exatamente. E quem tem um propósito, não aceita a proposta. E aqui tá um ponto interessante. Jesus, ele teve a oportunidade de aceitar várias propostas, inclusive no início do ministério dele. Exatamente. Ele foi testado num deserto, onde o Satanás estava lá. Mas lá estava com ele o Espírito Santo de Deus, que conduziu ele naquele deserto. E com a palavra de Deus, ele rejeitou todas as propostas de Satanás. E eu acho que hoje, até para o cenário político que a gente está vivendo, o cenário evangélico, né, ministerial, o cenário musical, o cenário gospel, vale a pena a gente entender que a gente pode estar no mundo, mas o mundo não está na gente. Exatamente. A gente tem que entender quem a gente é lá fora. E nós somos luz, independente do local onde a gente está. Porque o local onde a gente está não define quem nós somos, mas quem nós somos define o local onde a gente está. Exatamente. Nós somos influência e não influenciados. Então esse é o ponto. Não importa onde você está. O que importa é quem você acredita que você é e o que você foi fazer naquele lugar. Uhum. É isso. A missão que você Exato. foi cumprir. E ser luz, porque existem lugares que a gente não quer ir, mas precisa. Uhum. Precisa de gente para estar lá. Exatamente. Porque as trevas já tomou conta, falando da área da cultura, da Nossa, música. muito forte. Então é importante a gente estar nesses lugares, na área executiva e tantos outros meios, que são infinidades de meios para falar. Mas é importante ter, sim, um representante de Jesus Cristo nesses lugares. Uhum. Porque a gente precisa... Esses lugares escuros precisam de luz. Uhum. Né? A luz na escuridão. Então, foi para isso que Deus chamou. Pra gente ser sal da terra, dar sabor. Uhum. Né? Luz do mundo. Exatamente. E você tem sido luz com seus trabalhos que você tem realizado hoje. Você também tem feito um trabalho numa ONG, né? Que você ajuda crianças. Sim. Onde essas crianças elas têm acesso a aulas, a esse trabalho que você está realizando aí nessa ONG. Como é que está sendo isso para você reviver isso, né? Porque você agora está revivendo lá aquilo que você viveu lá atrás, no Ministério Infantil, só que num contexto diferente, né? Sim, eu fui contratada, né, para essa ONG para trabalhar e foi até engraçado, porque quando eles me chamaram, eu nem sabia exatamente o que era, que é o Instituto Ceci, em Santo André, e eu não imaginava que eu falei assim, engraçado, um tempo antes deles me chamarem, eu orei, né? Eu falei, Senhor, porque eu tinha saído da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhei por 5 anos numa empresa, como auxiliar administrativa e trabalhei com marketing lá. E aí, a partir dali, o Fábio, meu noivo, me impulsionou a acreditar. Ele falou assim, olha, se você continuar numa outra área diferente daquilo que você quer,
vai ser mais difícil você sair. Então, você vai precisar sair. Só que a minha grande indagação era, como que eu vou me autossustentar? Como que eu vou viver disso? E aí eu comecei a dar aulas particulares. E aí teve um dia que eu orei e falei assim, Senhor, eu preciso de um pouco mais de aulas, eu preciso, né, de umas... porque senão eu acho que eu não vou dar conta. E aí eles me mandaram uma mensagem. Só que era muito mais do que uma proposta de trabalho, porque quando eu comecei a dar aula lá, parecia algo assim, só vou aqui cumprir minha agenda de professora. E é um impacto muito grande, porque trabalhar com crianças é algo muito precioso. Você vê, assim, quando você lidar com elas, a inocência no olhar, como que elas falam, como criança age. E... Ó, meu celular despertando aqui. E aí eu pude realmente voltar também àquela outra fase, porque eu acho que era um treinamento. Porque muita gente, inclusive as crianças, hoje, eu percebo, assim, até mesmo dentro das famílias, os pais estão dando uma esquecida, né? Existe um esquecimento tipo assim, toma aqui o celular, toma aqui isso aqui, porque não tem mais aquela coisa. E trabalhando como professora, eu percebia a carência, como elas abraçam, como elas são importante você olhar no olho dessas crianças, de ensinar. Tanto que a questão musical, ela virou um segundo plano, literalmente, porque a questão social é muito maior, tanto para as crianças carentes que estão em vulnerabilidade, porque lá atende essas crianças, ou até as crianças que estão ali do bairro, mas você percebe quanto que aquele momento é precioso para elas. Você dá uma música para elas cantarem, você faz um exercício, você brinca com elas, então na aula de musicalização, e você vê o quanto que isso também desenvolve, porque algumas crianças têm crianças com dificuldade de aprendizado, então você percebe... eu nunca me formei em pedagogia, não tenho essa formação, né, em psicologia, ou psicopedagoga, pedagogia, mas assim, eu tenho aprendido no entender a mente das crianças, entender e visto assim como a carência de tratar também as crianças como crianças, né? Porque a gente está vivendo um mundo de adultização, a gente está adultizando as crianças muito cedo. Mas você percebe a necessidade que elas têm de brincar, de sorrir. E, enfim, aí algo ardeu no meu coração de dar continuidade a isso, né? Tanto que pro próximo ano, né, se Deus quiser, eu quero explorar isso dentro de uma comunidade lá onde a minha igreja tem tem uma congregação ali, uma igreja dentro dessa comunidade. E eu quero explorar isso de trabalhar com as crianças. Eu sinto que há algo necessário nisso, sabe? Porque não ser uma cantora infantil, né? Sim. Tipo, Aline Barros e companhia. Vamos lá! Oi, gente, tá bom? Não nisso, mas eu acho que de educação, nessa questão. Apesar de trabalhar com composição, produção, que é uma coisa que eu gosto, eu acho que a gente também precisa... sei lá, fortalecer outras coisas, não só viver em função de uma. E apesar de já trabalhar com o Ministério de Louvor há muito tempo, eu tenho sentido esse direcionamento para trabalhar com as crianças e adolescentes, que eu acho que de uma certa forma sempre esteve ali comigo, né? Mas, enfim, a experiência do ensino tem sido muito legal. Eu achei que ia ser um fardo para mim ter que dar aula. Porque meu pai sempre falava assim, meu sonho era que você fosse professora. Eu falava, pai, não quero ser professora. Ele sempre dizia isso. E no final das contas eu me tornei uma professora. E eu achei, e tá sendo sensacional, assim, dar aula para as crianças. Legal. Principalmente para criança. Eu acho que mais legal dar aula para crianças do que para adulto. Desculpa meus alunos adultos. Vocês são legais. Mas eu acho engraçado. O universo infantil, eles são às vezes assim, distraídos, brincam demais, querem aquela coisa. Só que eu acho que sabe, parece aquela coisa de ter um chamado pra isso. Eu não sei explicar o certo. Ainda tá muito recente, mas acho que tem um direcionamento pra esse lado. E o quanto que isso hoje, na sua vida, tem feito a diferença hoje pra você se tornar a cantora que você se tornou hoje? Como é que tá isso? Como que tá a sua produção hoje de conteúdo? Você tem singles aí que você lançou? Como que tá sendo isso agora, nesse momento atual da sua vida? Então, a princípio, esse trabalho era como sustento, né? Mas eu acredito que também dá para vincular essas coisas, porque hoje um artista, ele não só fala de música, ele acaba se engajando em outras coisas, em outros contextos, em outras... E eu acho que, para esse lado, eu posso levar até a questão do meu trabalho mesmo,
Mas falando exclusivamente sobre as músicas, sobre as canções que eu tenho feito, é engraçado que esse projeto já existe há 4 anos. Ele foi meu TCC da pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em canto, com ênfase em harmonização vocal. E na época, a gente tinha que apresentar um artigo científico ou um trabalho artístico, né? Alguma coisa assim. E desde o início eu falei assim, vou fazer um EP. Porque eu tinha algumas músicas engavetadas e eu falei assim, eu quero fazer um EP. E aí tinha umas ideias na minha cabeça. Só que a princípio era só um EP para o projeto da faculdade. Se aí desse certo, eu lançaria. E, enfim, encontrei um amigo meu, o Thomas, que me ajudou a fazer a produção na época. E o Rafa, um amigo meu também, na parte de vocal. Eu terminei esse projeto, só quando eu olhei pro projeto, eu falei assim, eu não vou lançar. Porque ele tá com muitos erros, precisa arrumar isso, precisa aquilo. E aí eu me frustrei, eu falei assim, vou esconder esse trabalho aqui. Quando der certo, eu vou e faço. E aí passou os anos, entrou a pandemia. E aí, na pandemia, acho que foi engraçado. A pandemia, tudo fechado, acho que foi o alerta. Porque eu tava me sentindo muito acomodada. E aí eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou fazer uma live. E aí eu fiz uma live. Meu pastor cedeu o espaço da igreja. Um amigo meu me ajudou a captar a voz e instrumento. E ele indicou uma outra amiga dele pra gravar. A gente gravou essa live, eu soltei pro YouTube. Depois eu fiz uma outra live no mesmo ano, fiz uma em julho, em setembro. E eu falei assim, agora eu vou acreditar. Então eu comecei a postar vídeos, cantando, vídeo cover, vídeo não sei o quê. Porque as pessoas falavam, ei, Priscila, você que vai postar vídeo e tal? Mas eu ainda tinha muita, sabe? Só que eu falei assim, não, agora vai. E aí, uma vez eu soltei essas músicas. E alguém falou assim pra mim, por que você não põe no Spotify, né? Por que você não põe no Deezer? Eu falei assim, mas eu nem sei como é que faz isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas precisa arrumar a música. E aí eu falei, deixei de canto. E aí eu falei assim, eu tenho outras músicas novas, eu vou produzir elas, até porque elas comunicam melhor com a igreja, porque elas são músicas de adoração pro culto. Então eu vou trazer elas. Só que quando eu trouxe esse projeto, levei pro produtor, deu muita coisa errada. E aí eu tive que abrir mão desse projeto. Eu já tinha investido um dinheiro. E eu fechei esse novo projeto. Eu falei assim, Jesus, o que tá acontecendo? Vocês acham que é fácil? Assim, o que tá acontecendo? Vou fazer uma música, vou explodir, Porque, tipo assim, parecia que ia dar tudo certo. Eu ia gravar 3 músicas novas, com um produtor legal, assim, uma produtora bacana, só que o negócio não tava indo. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí o Fábio me aconselhou, falou assim, olha, dá um tempo, vamos ver o que vai acontecer. Aí no final do ano eu dei um insight, eu falei assim, vou pegar essas músicas que eu gravei antes, que elas já estão prontas, e vou dar uma arrumadinha na mixagem, vou arrumar um pouco da voz e só lanço no Spotify. Só vou fazer isso. Aí eu liguei pra esse amigo meu, eu falei assim, então, você tem ainda, né, o material, a gravação? Ele falou assim, olha, meu computador corrompeu. Olha só. Então eu tenho algumas coisas. Eu tenho, sei lá. A saga da Priscila Oliveira. Eu tenho bateria, tenho alguma coisa ali, mas tem muita coisa que a gente vai ter que regravar. Aí eu falei assim, e aí, como vamos fazer? Vamos fazer um orçamento e tal? Ele falou assim, pra te ajudar, vou fazer assim, dessa forma. Aí eu falei com o Rafa, eu falei assim, Rafa, vamos lá, já que a gente vai ter que regravar, vamos refazer os arranjos vocais, vamos deixar mais legal, vamos regravar minha voz. E no home studio, né, do Thomas, que a gente foi lá, a gente regravou. E aí a coisa foi fluindo, porque eu conheci o Jonas, que é uma pessoa que tá me ajudando, da NZ Música, que eu fui fazer uma consultoria com ele, porque eu falei assim, eu quero entender como é que funciona pra gente, como é que a gente coloca uma música no Spotify, porque não é assim, você cria uma conta no Spotify e você coloca uma música lá. Porque apesar de não ter mais a questão do CD, as gravadoras em si, você tem que ter as agregadoras que vão colocar a sua música lá dentro do Spotify, etc. E vão distribuir para as demais plataformas digitais. Então eu fui fazer essa consultoria com ele, só que aquilo que era para ser uma música, só subir a música, ele falou assim, não, você não pode só subir a música, você tem que fazer um lançamento. Tem que ter uma estratégia por trás disso, porque senão não vai fazer sentido você estar lá. E aí ele me explicou, e ele falou assim, e outra... Tem a questão do clipe, precisa ter clipe. E eu falei assim, meu Deus, onde é que eu vou arranjar dinheiro pra isso? Enfim, e aí uma outra coisa que surgiu é que o irmão do Fábio é compositor e arranjador, o Fernando Brito. E aí ele falou assim, eu pedi pra ele fazer arranjo de cordas, ou seja, o negócio tomou uma proporção tão grande que ele fez o arranjo de corda, a palavra tocada, gravou
os arranjos e colocou nas músicas. Eu falei, eu não posso apresentar essas músicas de qualquer jeito. Então, aí o Jonas falou, consegui uma parceria com um cara aqui que dá pra gravar o vídeo pra você, por tal preço e tal. E a gente fez um bem bolado, nós dois, falamos assim, a gente vai casar, mas vamos fazer o clipe primeiro, depois a gente vê como é que vai fazer a casa, né? E aí eu gravei o clipe em julho, gravei o clipe das 3 músicas, né? Já tô falando aqui, spoiler, porque aí eu só lancei... Spoiler! Mas eu gravei esses clipes das 3 músicas, a gente mixou. E aí, agora em outubro, né? Eu lancei meu primeiro single, que é Não Tenha Medo. Que aí lancei primeiro nas plataformas digitais e depois lancei o clipe no YouTube. E graças a Deus, assim, apesar de não ser aquele... Porque as pessoas também criam grandes ilusões. Tipo, vou lançar uma música amanhã, vai ter 200 mil pessoas ouvindo. Expectativa e realidade, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas pra mim foi muito gratificante, porque é um trabalho que você tem que divulgar, você tem que fazer. Só que eu pude contar com a ajuda de amigos, contar com a ajuda das outras pessoas e tá alcançando outras pessoas que não me conhecem. Furar essa bolha é muito difícil, de sair do ciclo de amigos, tem toda uma questão estratégica. Mas eu também vejo a mão de Deus, a gente tem que mostrar o que a gente tem, colocar elas, porque se você ficar esperando que uma grande gravadora vai te contratar, que um empresário super rico vai investir no seu trabalho, que não sei o quê, você nunca vai sair do lugar. As coisas têm um começo, então lancei essa música, em novembro vai sair mais uma. Olha aí, novembro, pessoal. E dezembro vai sair mais outra. Esse projeto específico é um projeto que ele não são músicas voltadas para a liturgia do culto, no sentido de louvor e adoração, mas são músicas cristãs, que elas têm um embasamento cristão, e que eu acho que também que é muito importante a gente ter esse tipo de... Porque às vezes você tá no seu carro, você tá na sua casa, e é legal você ter uma música cristã, porque a gente tá num mundo de músicas muito sujas, tudo falando de coisas absurdas, assim. Então é legal que tenha um sim cristão fazendo, sei lá, outros estilos diferentes, que não necessariamente é o que a gente vai cantar num culto congregacional, mas que estão falando do evangelho. Então esse é o meu primeiro projeto e aí eu espero depois ter capitalizado, ter mais dinheiro para poder gravar os demais, né? Porque tem muita música ainda que tá só no planejamento ali, esperando para poder ser gravado. Muito legal. Obrigado. Eu que agradeço. Por sua participação aqui. Foi muito bom o papo, gostei muito. Que bom que você gostou. Como é que o pessoal te encontra nas tuas redes sociais, Instagram, YouTube, lá no Spotify, nas plataformas digitais? Bom, vocês podem encontrar lá no meu Instagram, que é Priscila, com 2 As, com SC. Não é um arroba muito simples, mas como existem muitas Priscilas, a gente tem que diferenciar. É o mesmo pro Instagram, pro Facebook, pro TikTok, também tô lá no TikTok. Também, lá no YouTube, você pode também colocar Priscila com SC ou Priscila Oliveira. Há outras Priscilas Oliveiras que cantam, mas com certeza quando você for lá, você vai ver ter um vídeo que tem meu rostinho lá, então você pode clicar. E também estou no Spotify, no Deezer. Ainda a gente tá acertando algumas coisas por conta de conflito de nome, mas pode entrar lá no Spotify, no Deezer, tá lá, Priscila Oliveira. Procura a música Não Tenha Medo, que é o meu primeiro lançamento. É que vocês vão me encontrar. Legal. E vocês me encontram lá no Instagram em Douglas Brasil ID. E no YouTube, você já sabe, a gente tá aqui com o Espiritualmente Podcast. Foi um prazer ter estado com todos vocês aqui. Obrigado pela participação. Vem aqui embaixo se você ainda não é inscrito e se inscreva, aperta o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse podcast com mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam crescer espiritualmente. Obrigado pela sua participação, um beijo no coração, que Deus te abençoe, até o próximo Espiritualmente Podcast. Tchau!